o progresso das leis humanas e a influência do Espiritismo nesse progresso. É o estudo de hoje. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, seja bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Dando continuidade aos nossos trabalhos, o programa hoje, Encontro com Kardec, número 68, onde nós vamos abordar umas questões ditas no Livro dos Espíritos sobre as leis humanas, a influência do Espiritismo nessas leis, como que elas se regulam à luz do Espiritismo. Agradeço você estar até aqui, aconselho que fique até o final do estudo. É rápido, objetivo. Por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se achar que é conveniente e divulgue também para que outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Seguindo em frente agora. Capítulo 8. Leis do Progresso. Progresso da legislação humana. Perguntas 794 a 797. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhe necessárias leis especiais. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas, isto é, tanto mais estáveis se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupe. Foi preciso regular os direitos e deveres dessa posição por meio de leis humanas. Mas, influenciado pelas suas paixões, muitas vezes o homem tem criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos suprimem de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela poderia ter consagrado, na infância das sociedades, o direito do mais forte. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou, e muitas outras reformará. Espera. Ali nos deixa clara a situação de que as leis naturais, elas podem seguir sem as leis humanas. Isso fica muito claro que sim. Por quê? A lei natural é que regula o universo. As leis humanas são feitas mais para regular as relações humanas. Para isso as leis. Porque antigamente se faziam as leis com base nos mais fortes. Então os que queriam dominar, eles impunham essa lei pela força, né? Nós temos aí diversos exemplos durante a história, em toda a nossa história, a história da civilização humana, dessas questões, e que as leis eram para beneficiar os mais fortes, quer dizer, para que eles tivessem perpetuamento em poder, coisas desse tipo. Mas à medida que a sociedade progride, vão se elaborando leis mais justas, né? As injustiças
vão começando a ficar um pouquinho para trás. Isso, evidentemente, devagar com o tempo, né? Justamente em função dessa progressão. Essa progressão é uma progressão intelectual, mas principalmente uma progressão moral, onde os povos começam a existir, as civilizações, as regiões, as pessoas, com muito mais regularidade moral. Tá, podemos considerar que ainda estamos longe de um padrão moral elevado, mas se considerarmos o que éramos há 1000 anos atrás e o que somos hoje, o que éramos há 300, 400 anos atrás e o que somos hoje, há uma grande distância nesse sentido, né? Então, repetindo que conforme a gente progride, a lei melhora a nível de injustiças, né? Por exemplo, nós tínhamos durante muitos séculos a escravidão como uma lei. O sujeito raptava, invadia um determinado país e raptava as pessoas, ou em função de guerras, e assumiam aqueles soldados presos como escravos. E ficavam escravos, ele, seus filhos, netos, todos eram escravos. Isso foi superado. Em que pese ainda existe alguma coisa em relação a trabalho escravo hoje em dia, mas a escravidão em si não existe. Evidentemente não. Isso foi um avanço moral. Mas isso deixou de acontecer há um século e pouco atrás. Não tem muito tempo, quer dizer, no Brasil, em 2 séculos, né? Foi em 1822, acho que foi isso, né? Não me lembro, falhando a memória agora aqui, da abolição da lei da escravatura, mas de qualquer maneira, foi nessa coisa de 2 séculos para cá, olha só, há muito pouco tempo, se comparado com o tempo da humanidade, se comparado com o tempo que ficou vigente a escravidão, né? Outra coisa que se fazia muito era a posse de terras pela invasão. O sujeito cismava com a terra do outro, invadia e acabou, matava todo mundo, a terra era dele. Isso não discutia, porque era a lei do mais forte, né? E a lei protegia isso, em muitos aspectos, né? E nós temos aí casos recentes também, de 2 séculos atrás, né? Isso aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos, na Corrida do Ouro, quando começaram a colonizar a parte oeste do território norte-americano, em que as pessoas lançavam, tinha aquelas caravanas de competição, o cara chegava, marcava a terra e acabou. Não importa se ali tinha índio, se tinham alguns silvícolas ou não, o problema é deles. Os caras assumiam e pronto, né? Era deles e acabou. Quem invadisse morria. E a lei protegia isso, né? Os duelos, até o século passado, que existiam, a lei protegia. Quando você matava num duelo, era legítimo. Olha só. Então, esse tipo de coisa evoluiu. E outra coisa que evoluiu foi o voto, né? Tem muitos países ainda que não têm essa participação popular, mas a grande maioria dos países democratas, você vê, se participa do voto há, sei lá, 70 anos atrás, uns 55. Eu acho até que a lei do voto da mulher foi depois disso, não me lembro exatamente quando foi, mas a minha idade, 69 anos atrás, 70 anos atrás, a mulher não podia votar. Olha só. E hoje em dia a mulher participa, inclusive, da política já tivemos até presidente mulher aqui no Brasil, isso no resto do mundo também, né? Mas tem uma coisa interessante que a lei penal, é o que fala também ali no Livro dos Espíritos, a lei penal, ela existe para punir, não para impedir que aquele crime, que aquele mal seja feito. Então ela existe para punir as pessoas, né? Então isso, de uma certa forma, é um erro moral, porque você não está induzindo as pessoas a não cometer a lei. Você, pela força, sim. Aliás, é um aspecto fundamental da lei, que é o seu aspecto de coercibilidade. Se não tiver coercibilidade, a lei pode não ser cumprida, tende a não ser cumprida. Mas isso o quê? Isso é uma sociedade que não tem uma moral elevada. Porque uma sociedade com uma moral mais elevada, os seres aprendem, as crianças desde pequena aprendem a respeitar as leis. Então não teria necessidade de punição se descumprir a lei. Tudo bem, poderia até ter, mas seria muito menor. E hoje em dia, falar em termos de Brasil, a gente vê que as leis punem. E essa punição muitas vezes é muito pior. Porque uma pessoa comete um crime e vai para um presídio. Minha Nossa Senhora, a vida no presídio, tem alguns que preferem até morrer do que ficar dentro de um presídio, porque é uma questão muito difícil, é uma punição inumana, desumana, realmente. Então, o que deveria ser feito, pensando em termos gerais,
é que tivessem leis, seria muito bom, seria um mundo ideal, em que facilitassem o trabalho para que não se cometessem as leis. Quer dizer, para inibir o descumprimento da lei. Isso se trata através da educação. Então, quais os programas que existem nesse sentido? Vou dar um exemplo. No Brasil, alguém respeita a faixa de pedestre? É muito raro você entrar numa cidade, se não me engano, Gramado, por exemplo, é assim, que você pisa na faixa e o carro para você passar. Na França, eu falo de um lugar onde eu estive, na França, é assim. Se eu não estou enganado, Caxambu e São Lourenço, em Minas Gerais, também é assim. Em Paris é assim, em Roma é assim. Mas você fala assim, mas é Europa. Não, não é Europa não, porque na Itália, faça isso em Nápoles, no centro de Nápoles, para você ver o que acontece. É um trânsito caótico. Você pisa na faixa, não tem nada a ver, as pessoas não respeitam não. Se bobear, passa em cima de você. Isso vem de quê? Do incentivo ao não cumprimento, do incentivo ao cumprimento da lei, do incentivo ao respeito à lei. Qual é o respeito à lei? A prioridade para atravessar a rua é o pedestre na faixa de pedestre. Então o carro vem, diminui a velocidade, o pedestre passa, ele passa. Por quê? Foi incentivado, foram educados assim. E por que aqui não pode ser educado dessa forma? Então, esse foi um exemplo que eu estou dando da lei, porque, repetindo, a lei existe para punir, né? Em determinados momentos é necessário que faça isso. Mas a lei, por exemplo, no caso do assassinato, ela não diz não matar, como é um dos artigos dos 10 mandamentos, um dos 10 mandamentos, e fala não matar. É diferente, é para não matar, para não fazer. Mas a lei não diz não matar, ela diz matar. Se matar, você tem a pena X, Y, Z. Mas ela não diz não matar. Então, esse não matar precisa ser, de toda forma, trabalhado pela sociedade, para que as pessoas entendam aquele aspecto educacional de elevação moral que é necessária para viver em conjunto. Então, esse é nessa questão em que a lei humana existe, que deveria acompanhar a lei natural. Vamos continuar? Capítulo 8. Leis do Progresso. Influência do Espiritismo no Progresso. Perguntas 798 a 802. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Porque não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar isolados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. As ideias só se transformam com o tempo e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e pouco a pouco acabam por desaparecer com os que as professavam, os quais são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Vede o paganismo, certamente não há mais quem professe hoje as ideias religiosas daquela época. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, tais ideias deixaram vestígios que somente a renovação integral das raças conseguiu apagar. Dar-se-á o mesmo com o espiritismo, que tem progredido bastante, mas, durante 2 ou 3 gerações, ainda haverá um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Sua marcha, porém, será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar.
De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem poucos homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mãos cheias diante dos vossos passos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. O Espiritismo ser considerado de uma forma geral como um conceito geral da humanidade é um passo muito grande que ainda vai depender de muito esforço e de muito tempo, sem dúvida disso. A tendência, como nós já dissemos várias vezes, e a espiritualidade nos deixa muito claro, que, como Jesus também deixou muito claro, nós vamos evoluir. Nós temos a obrigação de evoluir, não importa o tempo que levar, vamos evoluir, porque essa é a diretriz divina. Esse é o conceito principal da lei da natureza, que a gente venha a progredir sempre. Mas ainda vai demorar um pouquinho. Mas há um detalhe, quando você fala aqui essa universalidade do espiritismo em todos os povos no planeta, que seria considerado uma crença só, veja, isso não está se referindo à religião. Porque religião, certamente, as pessoas vão continuar tendo cada um a sua, cada povo, cada região, que seja cada país, a sua religião, né? Cada civilização a sua religião. Mas, em termos de crença, é o conceito praticamente científico que existe no espiritismo, na doutrina espírita. Por isso é considerado também uma ciência. Uma ciência, uma filosofia, uma religião. Não é isso? Então, esse aspecto da ciência, um dia será conceito geral, sim.
Porque o Espiritismo e os espíritos nos ensinam sempre, e já nos deixaram isso muito claro, e a cada dia fazem isso mais através de manifestações, de que a lei natural existe da ciência. Então o átomo existe assim como o mundo espiritual existe. Porque a gente não vê, a gente não sente, a grande maioria das pessoas. Mas ele existe, então é natural, não é sobrenatural. Então esse conceito científico, sim, sem dúvida nenhuma, um dia vai ser o conceito geral. Agora, a religião, a ligação de cada um com Deus, será feita em cada um com a sua propriedade espiritualizada. Depende das pessoas, depende de cada lugar, de cada povo, da maneira que for. Então esse conceito de universalização é da crença no Espiritismo, sim. Por quê? Aspectos científicos que ele tem, que serão, sim, base geral. Então, veja, o judaísmo, quando surgiu, sei lá, 4.000 anos, 3.000 anos, não sei quanto tempo, até hoje ele se perpetua. E ele foi negado. Ele foi achatado, foi impedido de avançar, foi perseguido, foi execrado. Não é? Existe até hoje. O povo judeu está lá, com a sua crença no judaísmo. O cristianismo, que há 2.000 anos atrás veio essa mensagem de Jesus, como foi combatido só no ano 300 e alguma coisa, é que ele foi considerado realmente, foi deixar de ser perseguido, não é verdade? Então, quanto tempo isso levou e quanto tempo levou para chegar ao nível que existe hoje de uma religião difundida no país inteiro, no mundo inteiro. Raros lugares. Você nunca ouviu falar de Jesus? Né? Quanto tempo levou isso? Da mesma forma que o Espiritismo também vem tomando corpo há 100 e poucos anos atrás. Quer dizer, isso vai demorar, mas um dia ele vai ter esse aspecto de universalidade, como essas outras religiões tiveram. Não quer dizer que o Espiritismo seja melhor do que outra, porque é uma coisa interessante. Eu já disse uma vez num vídeo aqui, está ali, é o vídeo que eu falo Kardecismo não existe. Se você encontrar um espírita que queira convencê-lo de que o espiritismo é melhor do que os outros, ou que você deve ser espírita, duvide se essa pessoa realmente é espírita, ou se é apenas uma pessoa adepta a alguns conceitos que acredita, mas sem dúvida nenhuma não é um espiritista. Por quê? O espírita não quer convencer ninguém. Nós não somos uma religião, uma filosofia, uma ciência convencionista, que quer convencer alguém a agregar mais pessoas para o movimento. Não, evidentemente que não. Nós fazemos isso através do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso dia a dia, dando testemunho moral, como já foi dito por Emmanuel, que você reconhece o espírita através do esforço que faz para se evoluir, né? Para exercer um progresso moral. É nesse sentido aí. Então, essa universalidade um dia vai acontecer, repetindo, por uma questão de crença como ciência, como elevação moral, como filosofia, não como religião, simplesmente. Essa evolução da sociedade, de uma forma geral, ela virá com o tempo. Falamos isso no encontro anterior sobre civilização, que isso é uma lei natural, é obrigatório dentro da lei natural. Antigamente você tinha, se catequizavam os povos que eram considerados hereges porque não acreditavam na igreja, porque não acreditavam no Cristo. Então eram hereges, eram combatidos, inclusive através de guerras santas. Hoje em dia não é feito isso. Em que pese alguns segmentos religiosos ainda querem convencer as pessoas ou querem dizer que a deles, A, ou B ou C é melhor do que as outras, mas isso não faz parte da evolução natural e da lei natural. Não é dessa forma, não. À medida que a consciência evolui, à medida que a intelectualidade evolui, e principalmente, o desenvolvimento moral evolui nas pessoas, na sociedade, sim, sem dúvida nenhuma que essas questões vão ser difundidas e vamos viver muito melhor. Porque uma pergunta ali que diz, não poderia de uma vez por todas, praticamente é isso, resolver essa questão e mostrar logo o que é a evolução moral, já partir para esse final, é quando os espíritos dizem que não se faz milagres. Milagres só quem fez foi Jesus, naquele momento, porque ele entendeu que era necessário, e ele tinha poder para fazer isso.
Não é dessa forma que a sociedade vai evoluir. Evidentemente que não. Vamos em frente, seguindo os passos do Mestre Jesus. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Agradeço muito a sua participação. Não esqueça de fazer a sua prece agradecendo esses momentos que nós temos de tentar, de alguma forma, aprimorar o conhecimento para a evolução moral. Se achar que nós merecemos, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe e, por favor, faça comentários sobre a sua opinião dessas questões que nós abordamos aqui. Até a próxima semana no Encontro 69. Fique na paz.